Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Como vencer a culpa. A culpa é um gigante com curiosos poderes. É o gigante mais invisível e o pesado de todos. Davi tinha tudo e sabia disso. Um dia, não conseguia dormir e resolveu dar uma volta no terraço do palácio. Foi aí que viu uma mulher belíssima, Batseba. Tudo resultou em ato de adultério, o que abriu caminho para o remorso. Mandou a mulher para casa e tentou prosseguir a vida. Mas o incidente se transformou em pesadelo quando chegou a notícia de que Batseba estava grávida. Todos sabiam que o marido dela estava na guerra. Davi percebeu que a sua autoridade moral de rei do Senhor logo se desgastaria se a verdade viesse à tona. O que poderia fazer? Davi optou por uma solução que transformou a transgressão em tragédia. Mandou chamar o marido de Batseba, chamado Urias. Davi o convidou para jantar e tomar vinho no palácio. Depois o mandou para casa para passar algum tempo com a mulher. Não importa o que acontecesse entre o casal, isso criaria oportunidade para apagar qualquer suspeita da criança ser ilegítima. Mas Urias não foi para casa e dormiu aquela noite nos degraus do palácio. O plano de Davi não teve sucesso. Não conseguia pensar em mais nada a fazer. Finalmente, deu a Urias um bilhete para ser entregue ao general. O bilhete decretava que Urias devia ser enviado para a linha de frente do combate mais sangrento. Depois, devia ser abandonado pelas tropas e deixado lá para morrer. Isso deixaria uma viúva grávida, que poderia casar-se rapidamente. Davi conhecia a gravidade dos seus atos e foi sentenciado com a pena de viver sozinho todo o ano seguinte. Temos dois registros do que aconteceu na alma de Davi: o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 51 mostra a dor da culpa e o Salmo 32 mostra a resolução e a renovação. Isso nos mostra um legado de silêncio, mágoa e segredo, marcas reveladoras da culpa. Quando o estrago já está feito e a culpa se instala, nosso primeiro impulso é o silêncio. No versículo 3 do Salmo 32 está escrito: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Sua alma estava sofrendo e a sua saúde começou a acompanhar, o que sem dúvida sempre acontece. E ninguém é mais eloquente que Davi quando fala na dimensão do sofrimento. Ele escreve no versículo 4 do Salmo 32: Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Havia um grande exército à sua disposição, mas a sua consciência não podia ser governada. Davi não podia falar aos amigos, não podia falar com Deus. Somente Batseba e Joabe, seu conselheiro de confiança, sabiam a verdade. O rei passou um ano vivendo com um segredo insuportável, em exílio psicológico de Deus e das pessoas. Finalmente, Deus alcançou o mundo de Davi para oferecer uma saída. A voz de Deus veio através do profeta Natã. Era o enviado de Deus para confrontar o pecado. Agora a situação estava exposta. Chegou o momento de colocar a casa em ordem. O que um homem diz a Deus num momento como esse? Davi assumiu a sua culpa. É preciso assumir a culpa para podermos nos distanciar dela. Davi escolheu 4 palavras importantes para abranger a extensão das suas ações. A primeira é transgressão. Ele diz: rebelei-me contra a tua lei. A segunda é iniquidade, palavra que capta a ideia da perversidade da natureza humana. A terceira é pecado, palavra que significa errar o alvo. A quarta é mal, que resume toda a sujeira sórdida, atitude vil e digna de condenação. Confissão é a sinceridade diante de Deus e dos irmãos.
Ela nos obriga a mudar de dentro para fora. Está escrito no versículo 17 do Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi soube o que significava ser desprezado por Deus. O ato de confissão foi intensamente doloroso e plenamente libertador. Não há meio de restauração se primeiro não reconhecermos a realidade do pecado. Sem isso, não há esperança. Davi se dirige a Deus e diz: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Versículo 4 do Salmo 51. Depois de reconhecer a realidade do pecado, o segundo passo é voltar-se para Deus. Todo pecado é, acima de tudo, ofensa contra Deus, mesmo quando há uma vítima humana. É por isso que, quando se trata do perdão, também é somente Deus. Ninguém senão Ele pode nos redimir. Se você pecar contra mim, posso lhe perdoar, mas não posso remover a sua culpa. Não posso lhe dar esse nível profundo do perdão, porque não posso remover a ofensa contra o Senhor. Apenas Ele pode fazer isso. Agora Davi busca a purificação, e ele diz no versículo 2 do Salmo 51, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Primeiro, Davi pede que Deus lave a sua sujeira profunda. Em seguida, pede para o Senhor apagar todas as suas iniquidades. Antes, a maioria dos pecados era perdoada por meio do sacrifício, mas adultério e assassinato dependiam da misericórdia divina. Os assuntos da alma mal resolvidos nos pesam na vida. Davi, até então, pagou o preço do pecado com a tristeza de um ano, onde viu sua vitalidade se escoando. E agora pede a Deus que faça mais que lhe perdoar. Roga a Deus que lhe restaure a alegria. Versículos 8 e 12 diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Note que Davi não pede para ter sua salvação restaurada. Este é o próximo passo. Ele quer de volta a alegria que ela produz, a libertação e a liberdade de uma vida redimida. Fazemos coisas que desagradam a Deus e nunca as enfrentamos com coragem. Chega a hora em que percebemos quanto a nossa vida está triste. E quando isso acontece, precisamos verificar o acúmulo de pecados não confessados. Precisamos que a alegria da salvação seja restaurada. Os não cristãos jamais saberiam a diferença. Eles sempre viveram sem Deus. Mas o cristão que tem uma recaída tem consciência de que lhe falta água, a singular e infinita alegria de andar no Espírito. No versículo 11, Davi escreve: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi ora para não ser expulso da presença de Deus e implora que Deus não lhe tire o Espírito Santo. Amém? E nós estamos aqui porque sabemos que também somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que ter essa mesma atitude de Davi. Primeiro, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, nos voltarmos a Deus para pedir o seu perdão, mas também para não voltarmos a cometer o mesmo pecado. E com isso nós teremos também a alegria da nossa salvação em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante do Senhor, te agradecemos por mais este dia, porque reconhecemos que somos falhos, como os pecadores, mas nós não vivemos no pecado. E nesse dia de hoje rendemos graças a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Visita agora aqueles que estão doentes, restaura a saúde, opera a cura, o milagre na vida dessa pessoa. Também visita aqueles que estão passando por necessidades, envia provisão, tudo que essa pessoa necessita, porque da mesma forma que um dia o Senhor enviou a Elias o alimento através do corvo, Tu és poderoso para fazer ou a mesma coisa ou algo semelhante em favor de quem necessita de um alimento.
Visita também esse lar, essa casa, repreende toda briga, toda contenda, toda divisão, mas coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de encerrar este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente. Você sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem poder para mudar e transformar a nossa vida. Por isso, desde já, eu te agradeço pela atenção. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.